mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho. Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. Como coordenador deste trabalho está o nosso irmão, diácono Paulo Tadeu. Irmão diácono é bom. Diácono Paulo Tadeu Vargas, glória a Jesus. Hoje está aqui conosco a nossa irmã, amada irmã Patrícia Rodrigues, terapeuta cristã. Fala, Senhor, irmã Patrícia. Paz, Senhor, irmã Tainê. Paz, Senhor, a todos os irmãos que estão conectados conosco. E nós vamos falar aí hoje sobre dependência emocional. Dependência emocional. Às vezes você vê uma pessoa passando lá por uma situação difícil, apanhando, sendo traída, e a pessoa não consegue se libertar daquilo, porque ela é uma dependente emocional. Exatamente. Pessoas que passam por abusos terríveis e não conseguem ser daquela situação porque são dependentes emocionais. Então não existe só a dependência química, existe a dependência física, a dependência emocional também. A gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes disso, nós temos que falar um pouquinho do trabalho, né? Mas antes de começar a falar sobre o trabalho, irmão João, lá na pasta do Restaura Mulher, tem a chamada do Congresso Geral. O irmão João que está ali operando o áudio hoje, o nosso querido irmão João, você não pode perder o nosso grande Congresso Geral. Tu achou, João? Aí, então tá. Então vamos assistir aí a chamadinha do Congresso e a gente já volta para falar um pouquinho mais. Conseguiu, João? Isso aí. A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria comunicar-vos que dias 8 e 9 de abril teremos então, o 11º Congresso Geral do Ministério Restauração. Todos juntos no Vale da Oração. No sábado, desde amanhã, teremos o tratamento de temas doutrinários. Continua no sábado à tarde e sábado à tarde teremos a participação do coral da Superintendência de Cavalheiros. À noite, no sábado, grande culto evangelístico com a participação do coral da União Feminina. No domingo de manhã, de novo, estaremos tratando de temas doutrinários sobre um assunto muito importante. Daqui a pouquinho eu falo. Depois, às 13h30, teremos o Congresso Infantil. Logo depois, teremos também a Hora da Obra Missionária, com a participação do coral da nossa Superintendência de Juventude. E à noite, o grande encerramento, a partir das 18h30, com a participação do grande coral, reunindo crianças, cavalheiros, juventude e união feminina.
Escute uma coisa que eu vou lhe contar. Você sabe que o grande intento do diabo é procurar dividir a igreja organizada do Senhor Jesus na face da terra, especialmente a igreja organizacional ou denominacional. Quando o inimigo consegue nos dividir, então todos são prejudicados. Jesus disse que o reino dividido não prospera. E olha o que ele diz. Ele diz que o problema não é só do reino, o problema é de cada casa do reino. E casa sobre casa cairá. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós temos que preservar a unidade do Espírito. Deus tem nos trazido em unidade até agora, no 19º aniversário de nosso ministério. Mas temos que estar alertas, temos que estar atentos, porque a vinda de Jesus se aproxima e mais do que nunca o inimigo vai tentar fazer alguma coisa para nos dividir. Irmãos amados, quando nós batalhamos pela unidade, quando nós guerreamos pela preservação da unidade, nós não estamos lutando só em favor da igreja, só em favor do Ministério Restauração. Você está lutando em favor da tua vida. É a tua vida que sai fortalecida, é a tua família que sai fortalecida, são as tuas finanças, a tua saúde, é o teu progresso, a tua prosperidade, o teu ministério que vai sair beneficiado se houver a unidade. Por isso, o nosso grande tema deste Congresso Geral é a unidade da igreja. Vamos lutar por essa preservação e todos, o reino de Deus, individualmente, cada um de nós será beneficiado. Vamos em frente, é grande a vitória que Deus vai nos conceder. Com certeza, milagres esperam por mim e por você no 11º Congresso Geral do Ministério Restauração. Até lá, no Vale da Oração, Deus os abençoe. Glórias a Deus, você viu aí o nosso convite, então, para o Congresso Geral, que vai acontecer sem ser no próximo final de semana, no outro, dias 8 e 9 de abril. E estaremos ali com a nossa tenda do Ombro Amigo, Restaurando Vidas, vendendo erva mate. Vou falar erva mate, né? Porque eles me puxam minhas orelhas quando eu digo só a erva da boa, né? Uma erva boa, é uma erva mate muito boa. Quem prova ela não quer experimentar outra. A Patrícia é cliente, né, irmão? Sou Patrícia? cliente. Irmão João, coloca aí na tela, por favor, a nossa erva mate. Glórias a Deus, vamos estar ali com a tenda. Você que quer pegar para revender erva mate também, entre em contato conosco ali. Esse telefone que está na tela, 981-16-4162. Esse telefone que está na tela aí, pode botar na tela quando achar, isso aí. 981-16-4162, esse é o telefone do irmão Paulo Tadeu. Aí estão as ervas, tem as ervas também com sabor, que são muito boas. Eu, particularmente, eu gosto da erva de menta. A de menta, para mim, é a mais top. E a nativa também é boa, né? A normal também é boa, né? Então, R$12 apenas, vale muito a pena, bem em conta. E você que quer ajudar o Ombro Amigo Restaurando Vidas, pode enviar aí um Pix. Manda aí, bota aí na tela o nosso QR Code, irmão João. O Ombro Amigo Restaurando Vidas, ele trabalha voluntariamente, todos os nossos irmãos que nos ajudam são voluntários. Então, não tem nenhuma fonte de renda fixa, a não ser a venda das ervas, né? Dos produtos caneca, camiseta, moletom, chegou aí o outono, né? Tem camiseta de manga longa, tem moletom, enfim. Diversos itens do Ombro Amigo Restaurando Vidas e as ofertas voluntárias. Está aí na tela o nosso QR Code do nosso Pix. A chave é telefone 51-981-16-4162. Pode tirar um print, compartilhar este link para ajudar-nos a ganhar almas para Jesus. Dito isto, irmão João, para mais informações, você nos procura ali no Congresso Geral. Vamos estar ali na tenda. Se Deus permitir, claro, né? Permitindo Deus, estaremos ali na tenda do Ombro Amigo Restaurando Vidas. Glórias a Deus. Vamos ao nosso tema, então.
Vamos ao nosso tema que a gente começa a falar. Não para mais, eu vou deixar a irmã Patrícia falar, né? Que ela é especialista, né? Em primeiro lugar, irmã Patrícia, quero que tu te apresente para os irmãos que estão ouvindo as tuas qualificações. Bom, queridos, eu sou a Patrícia Rodrigues, sou terapeuta cristã, sou psicanalista, pós-graduada em especialização de saúde mental, neuropsicopedagoga, sou graduanda em psicologia e hoje também, graças a Deus, tive mais uma conquista esse ano de 2023, que foi o mestrado. Hoje eu sou mestranda em Psicologia e Desenvolvimento da Educação pela Universidade de São Paulo e pela Espanha. E fora os demais cursos, né? A gente está sempre em formação. Quem me acompanha nas redes sociais, eu gosto de mostrar, porque, para mim, irmã Tainê, quando um profissional se identifica com um profissional cristão, ele tem que buscar excelência, né? Ele tem que ser referência na sua área. E, graças a Deus, aí já são 7 anos. A irmã Tainê me acompanha desde o início. São 7 anos já clinicando e buscando essa excelência. E Deus tem nos dado graça. Eu sou muito feliz na minha profissão. Eu digo que é a minha profissão, é a minha vocação e é o meu ministério. Então, eu vivo em prol do meu trabalho como terapeuta. Então, eu estou à disposição dos irmãos para quem quiser uma conversa, uma mentoria, fazer um trabalho mais efetivo na terapia. E nós estaremos trabalhando juntos, né? E graças a Deus, e o Espírito Santo vai estar ali mediando todas as coisas, porque é Deus quem faz as coisas profundas, obras profundas, é o Espírito Santo quem trabalha. Glórias a Deus. Hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. O que é isso? O que é uma dependência emocional, irmã Patrícia, do ponto de vista clínico? O ponto de vista clínico é quando eu torno uma relação, eu tenho uma relação, né? A dependência, ela ocorre entre duas pessoas, né? Então, são 2 indivíduos, e pode ser um indivíduo e um objeto de interesse, e é quando eu tenho aquele apego exagerado, né? Aquele apego em que eu dependo daquilo para viver, né? Eu coloco ali todas as minhas forças, a minha energia, a minha consciência, é o meu tudo. Eu transformo aquilo no meu universo. Eu esqueço que eu sou um ser que ocupa diversas esferas, e eu acabo me anulando nas demais esferas e me foco somente naquela pessoa ou naquele trabalho, né? Tem pessoas que são dependentes do trabalho ou são dependentes de um determinado tipo de alimento, de um determinado tipo de química, e aquilo se torna o meu tudo. E eu negligencio todas as demais coisas. Abre mão de qualquer coisa. Abro mão. Aquilo ali se torna minha vida, né? Então isso é uma dependência, porque nós somos um universo, né? E como um complexo, nós atendemos diversas demandas. Eu ocupo a demanda, começando pelo meu corpo, alma e espírito, né? E depois eu ocupo, com essas 3 coisas interligadas, as esferas da igreja, da família, dos parentes, dos conhecidos, dos amigos, dos relacionamentos amorosos. Então, dentro dessas esferas, eu vou demonstrando o meu comportamento e vou me equilibrando ali e dando um pouco do meu afeto para as pessoas que meu relacionamento da minha família, eu dou mais um pouco do meu afeto para os meus amigos, eu dou um pouco do afeto para os meus irmãos em Cristo. Então, dentro dos meus afetos, eu vou dividindo, né, em proporções. Uns têm mais, outros têm menos, depende, né? Mas a pessoa que é objeto da minha dependência, aquilo se torna um tudo, e isso é muito ruim, causa um mal muito grande, porque eu não vivo nas demais esferas e eu também sufoco a pessoa. Mas a gente vai desenvolver na conversa que tem pessoas que desenvolvem essa dependência na gente, né? Então, é uma complexidade. Mas a dependência emocional não é uma patologia, tá? Ela pode ser sintoma de patologias, mas ela está mais na esfera do comportamento, né? O que acontece? Se está na esfera do comportamento, posso mudar, né? Se está na esfera da patologia, a gente trata a patologia, né, que vai diminuir, vai haver uma remissão de sintomas, como da dependência emocional, que é aquele medo do abandono, que é a possessividade, enfim. Bastante coisa. Bastante coisa, né? Olha só, quem está ouvindo aqui a programação e quer enviar suas perguntas, quem sabe você acha que é dependente emocional. Manda pergunta aí no chat, ou quem tem o meu WhatsApp pode mandar para mim, não vou falar o seu nome.
pode mandar aqui para mim que a gente faz a pergunta para a irmã Patrícia. Está conosco já aqui a irmã Duda Rodrigues, irmão Genésio Teodoro, lá de Criciúma, a irmã Ligiane Santos, da área Pinheiro, a irmã Jéssica, minha amiga, irmã Jéssica, irmão Ademir Pérez, irmão David Lopes, cooperador aqui da Sede Internacional, do Núcleo Sede Internacional, irmão Celso Cavalheiro também conosco, irmão Givanildo Rodrigues, ali da área Esteio, a irmã Maria Antunes também conosco, irmã Elisandra, irmã Sandra Rocha, amada irmã Sandra Rocha, ali de... me esqueci, meu Deus do céu, Montenegro, agora eu lembrei. Meu Deus, irmã Sandra, perdão. Irmão Hélio também pedindo oração aí pela sua irmã. Irmão Felipe, ele da área orfanatrofe. Irmão Fernando Padilha, lá de Mato Grosso do Sul. Irmão Paulo Tadeu, nosso coordenador. Glória a Jesus, dizendo, nosso lema é restaurando vidas. É isso aí, estamos aqui para restaurar vidas, né? Irmão Leonel também, nosso irmão Leonel, olha só. Também aqui conosco a nossa irmã Alice Nunes, irmã Regina. Glórias a Deus. Conosco, irmã Lorena Rodrigues, também de Sapucaia do Sul. Irmã Lorena? Não conheço. Irmã Lorena. Um abraço para Mames. Glória a Jesus. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para Alice Nunes e para Ligiane, que são duas pessoas muito queridas, próximas a mim. E a irmã Sandra também, que eu a conheço. Amada irmã Sandra. Também a irmã Adriana Angel, de São Francisco de Paula. Irmã Beatriz Marques, também conosco. Não esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, quem está aí pela primeira vez. O programa Ombro Amigo Restaurando Vidas vai ao ar todas as segundas e quartas-feiras, às 8 da manhã e 18 horas e 30 minutinhos. Podem enviar aí as suas perguntas. Irmã Patrícia, e qual é a diferença entre dependência e carência? Ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Digamos assim, ó, se você está com uma dependência, com uma carência, tá? Uma carência de ferro, você vai continuar com suas atividades normal, né? Talvez você vá precisar ali de suplementar uma vitamina, mas a vida segue. Agora, se você tá com tipo assim, já não tem mais ferro, já tá na ferratina, a ferratina já tá embaixo, aí você tá correndo riscos. Então a gente faz a mesma analogia para carência e para dependência, ok? A carência, você faz escolhas equivocadas, né? Quando você tá com muita fome, come-se o que tiver a primeira opção ali, né? Então, na carência, você pode escolher mal. Na carência, você pode ter um comportamento equivocado, uma postura talvez não tão bacana assim para você e tudo mais. Já a dependência, eu já fiz a escolha e escolhi mal, e aí eu me asseguro nessa escolha. E aí eu torno essa escolha. Não volto atrás. E eu torno aquilo ali a minha razão de viver. Né? Então, são situações diferentes. E as suas atitudes justificam. Todas as tuas atitudes giram em torno daquilo ali e tu justifica as suas atitudes por causa daquilo ali. Exatamente. E eu não consigo refletir nas minhas atitudes. A questão da pessoa que é dependente emocional, ela já perde o senso crítico de que realmente está passando do ponto. E aí, o que precisa? De uma intervenção, muitas vezes, da família, ou até a própria pessoa que está sendo alvo, né, dessa dependência, ela vê que o relacionamento não está legal, que não tá saudável e busca ajuda. A pessoa, na carência, ela mesma fica naquela situação de que ela se julga, ela sabe que não está bem, ela recebe aconselhamento, ela busca ajuda e ela pode até melhorar. Quando a pessoa está numa dependência emocional, ela já entra em sofrimento, né? Então, já é, digamos assim, que já é um ponto mais agravante que a carência. Ela não consegue sair daquilo ali só se Deus agir, se acontecer uma intervenção divina e uma atitude dela. E aí é o sofrimento, o próprio sofrimento, né, que ela tá naquela situação de dependência emocional, ou alguém a leva para ajuda, ou ela busca ajuda, porque chega uma hora que a dor fala mais alto, né? A pessoa que está num relacionamento abusivo e ela está sofrendo ali, né? Diversas violências, né? A patrimonial, a violência física, a violência sexual, ela está sendo subjugada, chega uma hora que não tem mais o que ela fazer com esse sofrimento, ele vai sair de alguma forma. E aí, nesse momento, a pessoa busca ajuda, ela chega assim, olha, eu preciso sair dessa situação. E eu já recebi em consultório, né? Pessoas que estavam em relacionamento abusivo e não conseguiam largar a pessoa. Ele é maravilhoso, ele é muito querido, mas ele bebe. Ele é um homem
incrível, mas de vez em quando ele me bate. Então, quando a pessoa elenca, né, todas essas qualidades, mas depois ela usa o mas, gente, essa conjunção adversativa, ela anula tudo que foi falado antes. Só que a pessoa, dentro da dependência emocional, ela não tem esse peso, e aí a gente precisa começar a trabalhar. E aí vem, né, para quem está nos assistindo, gosta de trabalhar com aconselhamento, você nunca vai poder atacar diretamente o objeto da dependência dessa pessoa. Você vai trabalhar, você vai dar ferramentas para essa pessoa se avaliar, se posicionar, trabalhar sua autoestima, né, dentro dos 4 pilares, que é o autoconceito, a autoeficácia, autoimagem e autorreforço. E aí ela vai começar a pensar assim, não, mas eu não preciso passar por isso. Eu não preciso deixar que essa situação seja tão devastadora assim. E aí ela vai começar a impor limites. E aí o relacionamento começa a mudar. E aí até a pessoa, quem sabe... Nós trabalhamos com dependentes químicos, tá, Patrícia? E aí a pessoa lá, digamos... eu passei por isso, posso falar. O esposo é dependente químico. E esse esposo bate, eu apanhei bastante. Bate, faz, acontece, enfim... Mas eu me submeto àquilo, porque eu penso, minha família, não posso jogar fora minha família, enfim. E não busco ajuda nem para mim, nem para ele. Agora, quando eu me posiciono e busco ajuda para mim, ele vai ver que existe um risco e ele vai começar a buscar ajuda para ele também. Então, já é um princípio, a pessoa que está passando por isso, buscar ajuda para ela. Por quê? Para poder ajudar ele também. Porque a esposa de um dependente químico, a mãe, o pai, os familiares que estão em volta de um dependente químico, eles acabam sendo codependentes. Tu quer explicar o que é um codependente? Eu acho que eu vou pedir para ela explicar de uma maneira mais técnica. Quando você fez esse relato da tua experiência, eu consigo ver você mais como um codependente, né? Que ela se torna aquela pessoa que está ali como uma salvadora. A gente tem vários perfis do codependente, né? Tem o que é o bonzinho, que é que ele faz aquilo ali porque ele é uma pessoa maravilhosa, então ele precisa ficar ali naquele sacrifício. E também tem aquele que é o salvador, né? Ah, não, eu vou salvar o meu marido. Não, pode deixar que eu vou salvar o meu filho. Então, quando a gente está lidando com adicção de uma patologia, como dependente químico, você não tem recursos para agir sozinha. Você precisa de uma rede de apoio. Então, você sai dessa codependência, onde você acha que você é salvador, ou que você acha que você é mártir da família, ou bonzinho, se coloca, né, no seu devido lugar, como apenas um humano, dentro das suas capacidades, das suas limitações, de uma pessoa que também vai perder as forças, de uma pessoa que também está em processo de adoecimento, e busca ajuda. Então, por exemplo, chegou um dia na tua história em que você deu esse basta. Quando foi esse dia? Quando você se olhou no espelho. E você se reconheceu, não, peraí, eu sou só uma pessoa limitada, e eu preciso de ajuda. E aí, quando você buscou ajuda para você começou a impor limites. Aí, o que acontece? A pessoa vê que precisa de ajuda também. Ela vê que precisa de ajuda. Ou ela vê que ali naquele espaço ela não vai poder ficar mais. Então, assim, hoje o maior desafio, eu não acompanho, né, muito de perto, não trabalho com dependentes químicos, tá, gente? Eu trabalho com dependência emocional, com pessoas carentes, trabalho mais na esfera comportamental. Mas aquilo que a gente tem estudado, a gente tem visto que, a partir do momento que você vai colocando limites, a pessoa que está dizendo, está recebendo isso, pode parar um pouquinho, ela tem 2 atitudes. Ou ela começa também um processo de mudança, ou ela sai desse ambiente que está desconfortável, porque, afinal de contas, ela não pode mais exercer o poder de manipulação dela. Quem é dependente emocional ou codependente, ele não quer passar por isso, né? O dependente emocional, ele tem muito medo do abandono. Ele acha que se aquele relacionamento terminar, a vida dele vai acabar. Mas eu pensava exatamente assim. Eu pensava assim, o que vai ser de mim se tudo acabar? Eu vou morrer. Exatamente. Eu não vou conseguir seguir, eu pensava exatamente assim. Porque na mente da pessoa, ela só enxerga aquilo ali, e é aquela vida ali, ela não consegue enxergar além daquilo ali. A vida é só só aquele ambiente, é só aquela... Não tem outra saída. Não tem outra saída. E o dependente emocional, ele tem esse comportamento. A visão dele fica encurtada, ele não enxerga mais nada. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com mulheres em terapia, que a gente fala assim, tá, mas quais são os teus sonhos? Quais são os teus projetos?
Antes de você conhecer essa pessoa, o que você gostaria de fazer? Eu gostaria de estudar. Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente, né, que sofre de dependência emocional, e ela falou para mim, sabe que meu sonho sempre foi fazer enfermagem? Então a gente começa a resgatar essa pessoa, porque atrás daquela pessoa tem um indivíduo que tem sonhos, tem um indivíduo que tem uma vida e tem possibilidades, só que ela sozinha agora ela não enxerga. Então a gente começa a resgatar, então por que não? Vamos estabelecer então como meta esse ano você terminar os seus estudos? Vamos estabelecer esse ano como meta você trocar de trabalho? Então você começa a tirar a visão encurtada dela, daquele objeto de pessoa obcecada, e leva ela para outros horizontes. E tudo que se movimenta causa mudanças no seu entorno. E a partir do momento que ela desfoca daquilo ali, ela começa a observar um trabalho diferente, mais estudos, uma mudança talvez na aparência, entrar num novo projeto, faz com que ela vá enxergando aquele objeto de que ela é dependente de uma distância maior. E aí ela consegue ver toda a complexidade que estava ali. Exatamente. O irmão Paulo Tadeu coloca, codependente não usa drogas, mas está perto, tipo mãe, pai, irmão, etc. Exatamente assim. Porque tu é tão dependente quanto a pessoa. Parece que tu depende daquela pessoa estar bem para tu ficar bem. Tu só fica bem se aquela pessoa estiver bem. E aí se aceita coisas terríveis, como por exemplo usar droga dentro de casa, dentro do banheiro. Hoje eu ouvi um relato isso. Da mãe que ia buscar droga pro filho. Exatamente. Porque ela tinha medo do filho sair na rua e se perder. Exatamente, da polícia pegar, enfim. Eu sei porque eu passei por isso, eu posso falar o que eu passei. Enfim, foram 8 anos passando por isso. Hoje eu consigo falar, não tenho mais aquela coisa de, não posso tocar nesse assunto. Mas realmente foram 8 anos lutando, me esforçando, fazendo o meu melhor. E aí chegou uma pergunta aqui de como fazer, por exemplo, a pessoa é casada, sabe que casou fora do centro da vontade de Deus, mas tá ali, tá apanhando, o outro tá usando droga, tá sendo traída, mas depende daquela pessoa. Ela criou um vínculo com aquela pessoa. Foi o que aconteceu comigo. E eu orando, jejuando e pedindo para Deus libertar. Um dia Deus disse, basta. Eu estava orando, jejuando, pedindo a vontade de Deus. E Deus disse basta. Deus deu um basta na situação. Hoje essa pessoa continua usuário de crack, não quer ajuda de maneira alguma, não consegue, a pessoa não aceita que é um dependente químico e não aceita ajuda, nunca aceitou ajuda. Até chegou a se internar algumas vezes, mas não se posiciona de maneira alguma. Então chegou um momento que Deus viu que ele jamais ia se posicionar. E Deus permitiu um basta, por quê? Porque ele, né, a gente não vai citar nomes aqui, mas foi toda uma situação bem triste. Mas Deus vê o que a outra pessoa está passando também. Porque Deus não está vendo só a situação que um está passando. Deus está vendo a situação dos dois. Mas eu tive que buscar ajuda. E é isso que eu digo hoje. Talvez, quem sabe o teu esposo é um dependente químico. Quem sabe a tua esposa é dependente químico. Quem sabe tu tem um filho dependente químico. Primeiro você tem que cuidar de você. A Bíblia diz assim, cuida de ti da doutrina. Por que eu convidei a irmã Patrícia? Para que você que está ouvindo essa programação fique consciente, você tem que cuidar em primeiro lugar de você. Não estou dizendo que você tem que abandonar a pessoa que é dependente químico, de maneira alguma. Não pense dessa forma. Peça a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita e ela vai dar todas as saídas. Mas, em primeiro lugar, o que é importante é a tua alma. A tua alma em primeiro lugar. Eu demorei um tempo, né, como a gente sempre se identificou como terapeuta cristã, eu demorei um tempo para entender e ser ministrada de quando é que um casamento acaba. Né? E eu comecei a fazer várias mentorias com pastores que trabalham com psicologia cristã, que trabalham com aconselhamento, e até que chegou o dia que veio uma resposta que desceu o meu coração. Então, sempre quando alguém pergunta para mim quando é que o casamento acaba, quando é que o casamento deixa de ser um casamento e vira um relacionamento abusivo? E a minha resposta é quando tem um crime. Havendo crime, acabou o casamento. E aí, o
que seria um crime? Seria, para mim, hoje, né, gente, a Patrícia falando que é aquelas 5 violências que compõem a Maria da Penha, tá? Eu sempre anoto para não cometer nenhum equívoco na hora de falar. Então, quais são as 5 violências que abordam a Maria da Penha? Violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Havendo essas violências de forma recorrente, sem arrependimento, dentro de um casamento, não é mais casamento, você já está num relacionamento abusivo. E aí você precisa se observar, porque você vai acabar se anulando, você acaba se convencendo do que o outro está falando sobre você é verdade, e começar a trabalhar a tua autoeficácia. E para isso a gente muitas vezes precisa de ajuda. Né? Será que eu sou isso mesmo que ele está dizendo? Porque ele está ali, por exemplo, na violência moral. A pessoa está sendo agredida verbalmente, sendo amaldiçoada, tendo a sua moralidade totalmente desestruturada. E o agressor sempre bota a culpa no outro. Sim. A pessoa que o agressor, o criminoso, o abusador, ele sempre vai responsabilizar o outro. É uma forma muito infantilizada. Né, são pessoas muito infantis emocionalmente, que dizem, eu derrubei isso aqui. Não, mas a culpa é da Tainê que estava aí. Tu botou aqui. Não. Foi a Tainê que botou aqui e eu derrubei porque ela colocou aqui. Eu te dei um soco porque você me irritou. A culpa é tua. A culpa é tua. Então, gente, isso não é casamento, isso é relacionamento abusivo, tá? E se você ficar nessa situação, daqui a pouco, no segundo tapa, você vai achar que você mereceu. Né? Então, assim, procura a ajuda do pastor. Primeira coisa, procura a ajuda de um pastor, senta, conversa com o teu pastor, passa para ele. Sabe, Patrícia, que nesse relacionamento que eu tive, se eu falasse pro pastor, eu apanhava. Eu não podia contar pra ninguém o que eu passava. Pra ninguém. Chegou um dia que eu cheguei aqui na igreja e contei pro pastor, o pastor orou por mim. E ele disse assim, Tainê, Deus vai agir. Uhum. Deus vai fazer algo. E realmente Deus agiu. Então, assim, conversa com o teu pastor. O teu pastor, ele vai saber, ele te conhece, o pastor conhece suas ovelhas. O teu pastor, ele vai te dizer exatamente como tu tem que agir, o que tu tem que fazer. Nós não estamos aqui dizendo para tu te divorciar de maneira alguma. Quem sabe o que está faltando realmente é uma conversa pastoral. E a gente acredita em restauração. Exato, com certeza. Quantas restaurações que aconteceram, vidas que estavam destruídas. Casamentos que não eram mais casamentos. Exatamente. Vieram para o tratamento, para aconselhamento pastoral, vieram para terapia. Houve ali um processo, né, com uma equipe multidisciplinar. Exatamente. E aquele relacionamento abusivo acabou. E aí aconteceu um casamento. Exatamente. Então tem pessoas hoje que a gente conhece, sabe, de testemunhos assim, olha, eu pela primeira vez na vida, depois de talvez 20, 15 anos, eu estou casado. Me sinto como se tivesse recém-casado. Por quê? Porque encontrou o verdadeiro sentido do casamento. Exatamente. Porque casamento é bom. Né? Eu sou super a favor do casamento. Toda vez que eu recebo uma jovem solteira para fazer uma mentoria para casar, eu apoio. Eu acho que todo mundo tem que casar, porque é uma instituição estabelecida por Deus. O casamento é uma bênção, mas é aquele casamento que está descrito na palavra. Né? Aquele casamento é perfeito, aquele casamento é uma bênção. Saindo dali, entra a nossa humanidade, entra a nossa carnalidade, entra os nossos pecados e entra as nossas patologias. E aí já não é mais tão bênção assim. Tem que procurar ajuda. Isso. É muito importante, por quê? Porque tu vai estar apanhando, tu vai estar sofrendo, e aí a tua vida espiritual também começa a decair. Aí tu pensa assim, Deus, será que eu mereço isso? Porque eu tô sofrendo isso, Deus, por que eu tô passando por isso? Aí parece que até Deus tá que Deus quer o teu mal. Muitas vezes eu pensei nisso. Eu pensei, eu fiz a escolha errada e agora eu tenho que sofrer isso que eu tô sofrendo. Não. Não. Deus nos escolheu para sermos abençoados. Claro, a gente vai sofrer, vamos ter aflições, sim, nós vamos ter aflições. Mas nós temos que ter vitórias. O nosso casamento tem que ser... A nossa casa, eu costumo falar pro meu esposo, né? A nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. A pessoa tem que entrar dentro de casa e ele tem que ser um pedacinho do céu, né? Irmã Patrícia. Exatamente. E para isso tem que haver a paz. E é importante a gente também frisar aqui que a dependência, a pessoa que se torna um dependente emocional, esse processo ele não é um processo que acontece do dia para a noite, tá, irmã Tainê? Então são estruturas que nós vamos formando desde a infância. Então, desde pequeno ali, a forma como nós recebemos a educação, algumas pessoas já vieram de lar disfuncional, aquela pessoa já cresceu ali sem um alto valor,
já cresceu sem a identidade dela estabelecida em Cristo Jesus. Então, o que acontece? A sua identidade, ela está totalmente distorcida. E aí isso vai gerando consequência, né, nas escolhas que ela vai fazendo durante a vida. Até que chega um momento, dentro de um relacionamento que está ali totalmente disfuncional, é que parece que fica mais evidente. Então, por exemplo, nós temos pais hoje que fazem os seus filhos, por exemplo, como recompensa. Ó, se você fizer isso, se comportar bem comportadinho, eu vou te dar um presente. Senão, você não vai ganhar presente. Então, desde pequeno, a criança já tem ali aquela condição de recompensa. Se for bom, se não for bom, vai ser punido. Um outro perfil também que a gente pode verificar desde a infância é aquela criança que precisa cuidar dos outros. Ela se anula, não, agora você precisa cuidar do seu irmãozinho. Aí vai para a escolinha, não, agora você vai ajudar a professora. Então, ela está sempre ali precisando cuidar para ser visto. Né? Então, as crianças elas vão gerando comportamentos e que vai dando o seu perfil, tomando forma nas suas características, de como lidar com o mundo desde o início, desde a primeira infância. Então, tomar um pouquinho de cuidado nisso para aquela criança cresça, sabendo a sua autoeficácia, naquilo que ela é boa, tendo a validação na sua autoimagem, ela sabendo que ela é bonita, que ela é a imagem e semelhança de Cristo Jesus, no seu autoconceito, né? O que aquela criança pensa sobre ela? De como é que ela recebe as linguagens de amor? De como é que ela comunica suas linguagens de amor? E também autoeficácia, autoconceito e autorreforço. Né? De como é que aquela criança se cuida, se preserva, se agrada, né? Como é que eu me trato? Então, você desde pequeno, as crianças, né, vão sendo educadas dessa forma, o que vai acontecer? Ela vai passar pela infância com um pouco mais de estabilidade naquele momento bem conturbado. Na vida adulta, ela vai ter motivações, ela vai ter fazer projeções de futuro. Ela vai dizer, então eu vou trabalhar, eu vou ter o meu dinheiro, eu vou ter um objetivo para construir. E aí ela vai fazendo escolhas mais saudáveis, ok? Então, o processo é desde pequeno. Mas quando não tem esse processo e a pessoa que não teve essa infância não teve uma infância estruturada, ela é uma presa fácil. Ela é uma presa fácil. Porque a identidade, ela precisa ficar muito bem estabelecida. Eu lembro que quando eu comecei meu processo terapêutico, era 2011. Então, eu estou em terapia desde lá. Depois de passar por alguns terapeutas, eu fui fazer terapia com uma terapeuta cristã, né? Porque eu precisava também trabalhar minhas questões da religião. E uma das primeiras perguntas que a minha terapeuta fez assim, quem é você em Cristo Jesus? Quem é Deus para você? Me apresenta o teu Deus. Eu olhei para ela, mas eu sou evangélica, eu sou é o nosso mesmo Deus. Ela disse, não, eu quero saber quem é Deus para você. E quem é você em Deus. E eu não sabia responder. Né? Imagina, criada num lar cristão, assim, na terceira geração de evangélicos, avós, pais, tios, primos, tudo evangélico. E eu estava totalmente desconectada da minha identidade em Cristo Jesus. E foi aí que eu percebi que eu queria ser aquela pessoa quando eu crescesse, né, uma terapeuta cristã, porque para mim a base é essa. A minha identidade em Cristo Jesus. Então, se eu perguntar para você hoje, quem você é em Cristo Jesus? Quem é Deus para você? Qual é a referência bíblica que você poderia dizer, esse é o Deus que eu sirvo? Qual é? E muitas vezes as pessoas estão na igreja e não têm essa resposta. Então, hoje, se eu pudesse dizer um versículo que representa Deus na minha vida, pelo momento que eu estou vivendo, é aquele de Efésios 3:20. Ora, pois, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pensamos e pedimos, segundo o poder que opera em nós. Esse é o Deus para mim. É aquele que opera em mim na medida em que eu me coloco, que eu dou lugar, que eu desejo e que eu busco. E aí sim, ele vai fazer infinitamente mais. Glória a Jesus. Eu estava pensando aqui num versículo que descrevesse Deus para mim. E me veio Lucas 1:37, porque para Deus não há impossíveis. Deus pode absolutamente todas as coisas, né? Agora imagina você passando no teu pior momento
e dizendo, para Deus não há impossíveis, para Deus não há impossíveis, para Deus não há impossíveis. Olha, no mundo espiritual isso tem um impacto. Agora, no teu cérebro, isso também tem um impacto. Ok? Porque quando você começa a trabalhar isso na tua mente, você tira o teu foco daquele problema, você expande as tuas conexões e acontece aquilo que a palavra diz. Você traz à lembrança aquilo que te dá esperança. O que acontece com isso? Você começa a abranger o teu repertório de soluções para aquele problema. Porque o cérebro... sai daquele mundinho ali fechado. Exatamente, porque o cérebro, ele gosta de resolver problemas. Às vezes, quando não tem nada para fazer, ele começa a criar problemas. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando você expande a tua mente e começa a determinar a palavra de Deus, né, e eu gosto muito de trabalhar isso, eu trabalho muito com o processo da renovação da mente, você começa a trabalhar a palavra de Deus no teu cérebro, o teu cérebro se expande. E ele começa a buscar repertórios de como agir naquele momento. Tanto é que é cientificamente comprovado que a pessoa, quando está num momento de raiva, ela foca no problema, a visão dela fica encurtada. Sabe aquela expressão, eu fiquei cega de raiva? Gente, ela é literal. A tua visão fica encurtada, o teu córtex pré-frontal, ele diminui a espessura dele. Então, a tua capacidade de resolver problemas, a tua capacidade de trazer à memória as tuas inteligências, os teus conhecimentos, ela diminui. E isso acontece na pessoa que é dependente emocional, porque ela fica muito focada naquele objeto de desejo, de devoção que ela tem, e ela não consegue ver mais nada. Aí eu pergunto para você, irmã, a pessoa que tem uma dependência emocional em alguém, ela serve a Deus legitimamente? Não, porque o ídolo dela é aquela pessoa, né? Na verdade, ela não consegue servir a Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 6:5 que a gente tem que amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso seja, com tudo aquilo que a gente tem que amar a Deus. Só que o que acontece? A pessoa que é dependente emocional, ela ama o foco da dependência dela. Ela ama aquela outra pessoa e ela acaba não se amando. A Bíblia diz que tu tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, mas tu não consegue amar nem a ti mesmo. Como é que tu vai amar outra pessoa? Exatamente. E muitas vezes, a gente abrangendo aí a questão da dependência emocional, eu coloco a minha dependência emocional, as minhas emoções que dependem daquela situação, em qualquer outro, num projeto, por exemplo. Às vezes eu fico, vem um projeto, porque desceu o meu coração, agora eu vou viver para isso. E não tem frutos, não cresce, mas a pessoa está focada ali. E aquele projeto, que no início podia até ser de Deus, ser uma coisa boa para a igreja e tudo mais, acaba se tornando Deus daquela pessoa e acaba não sendo mais bênção. Então, assim, qualquer coisa que ocupe um espaço total da tua vida e que tire o lugar de Deus, não é bom. Podia ser bom no início, às vezes pode ser o teu filho, o teu sonho, né? O teu Isaac chega na hora da entrega. Não é meu, você agarra. Não. Aquilo ali está ocupando um lugar que não é dele. E aí, quando a gente ocupa um lugar que não é nosso, o que acontece? Dá tudo errado. Dá problema. Dá problema. Não, e é tão incrível isso, irmã Patrícia. Eu já comentei aqui em alguns programas. Certa vez, eu tive um sonho. Os meus filhos... Eu consegui entender que os meus filhos eu tinha colocado no lugar de Deus. Eu tive um sonho, eu sonhei com um arrebatamento. E eu sonhei que eu estava sendo arrebatada e os meus filhos ficavam. Só que o sentimento de estar indo com Jesus é maior do que o sentimento de mãe. Eu não senti dor naquele momento. Nossa, tá aí nem um monstro agora, vou achar. Não, mas eu não senti dor em ver os meus filhos ficando, porque o gozo de estar indo com Jesus é muito maior do que o sentimento de mãe. E aí eu entendi que eu precisava lutar com todas as minhas forças para que Deus estivesse no trono, no trono da minha vida. Que eu precisava amar a Deus como manda a palavra de Deus. Porque até aquele momento eu estava amando mais os meus filhos. Tanto que os meus filhos faziam algo que me feria, me machucava, e eu ficava triste já, meu Deus do céu, nossa, não conseguia às vezes nem orar direito por causa daquela situação. Então, eu vejo que Deus me deu essa experiência exatamente por isso. Para a gente poder aprender mais a amar a Deus com tudo que a gente tem. Não é em primeiro lugar e nem acima de tudo, não. A Bíblia manda que seja com tudo que a gente tem. Aqui, ó. O irmão Fabiano Vargas está aqui conosco no chat, irmão Adenir Goulart.
A irmã Jéssica, tem alguns comentários aqui, a irmã Jéssica diz assim, ó, eu me pego muitas vezes pensando o que será dos meus filhos se eu morrer. Daqui a pouco já fico naquilo, se as pessoas na minha volta se vão, o que será de mim? Mas isso é apenas quando lembro de alguém que é um beco sem saída que vemos e vivemos. Aqui a irmã Dalva Loreta também conosco, irmã Denise Meyer, irmão Gabriel, irmã Ligiane Santos, a irmã Rosa Elaine, lá de Tramandaí, irmão Adenir Goulart, irmão Fabiano Vargas, irmã Egladir também conosco, irmã Joneise do Canto também conosco. Aqui a irmã Joneise diz que já teve essa experiência também. O Paulo Tadeu diz assim, uma pergunta para a irmã Patrícia, dependência química tem cura ou não? E aí depois ele diz, Atos 20, 24 diz, mas nada tenho minha vida por preciosa, contanto que compra com alegria o ministério que recebi, que cumpra com alegria o ministério que recebi de Jesus, de dar testemunho de Cristo Jesus. Isso é Jesus para mim. Glória a Jesus. Hoje a gente vê o irmão Paulo Tadeu, muitos anos da dependência química, ele, a sua esposa. Deus fez uma grande, linda obra ali. Deus curou, Deus libertou e Deus salvou. Entre muitos outros testemunhos que nós temos. Também a irmã Marilda Vargas entrou aqui no chat também. Glórias a Deus. Te passo a palavra de novo, irmã Patrícia. Eu acredito que tudo tem tratamento, tá? Essa é a premissa, tá, gente? Todas as patologias, elas têm tratamento. E eu tomei uma frase que eu costumo dizer muito em terapia. Você pode contratar o melhor terapeuta do mundo. Se você não quiser, não vai funcionar. Então, você também tem que ir para a terapia, para os tratamentos, disponível a se permitir ser trabalhado, né? E quando a gente fala em dependência química, a gente está tratando aí de uma doença, de algo que escraviza o ser humano e de questões emocionais. Então, é corpo, alma e espírito. Então, você precisa do tratamento nas esferas fisiológica, na esfera mental e na esfera espiritual. E aí, você vai pro tudo, né? Tem pessoas que chegam diante de Deus, é tudo ou nada. E é quando o processo acontece. Não porque naquele momento Deus resolveu agir. Não, é porque naquele momento você resolveu abrir mão dos seus objetos de desejo. Ok? Quando as pessoas vêm me perguntar, né, sobre a questão de largar algum vício, eu olho para essas pessoas e pergunto assim, ó, adulto não faz o que sente vontade. Adulto faz o que é preciso. Então, se você, dependente do teu vício, você tem que tomar a decisão de não usar mais, de não ter mais aquela necessidade, né, de querer usar. Seja uma droga, ou seja, às vezes um alimento, né? Tem pessoas, eu não vivo sem o meu chocolate. Nem me fala. Pois é. O glúten, Jesus amado. Agora, você tem que tomar a tua decisão. Eu tenho que decidir. Passar pelo processo. É claro, né, gente? Por favor, me perdoem se eu estiver colocando todos no mesmo nível. Não é, eu sei que não é assim, tá, gente? Tem coisas muito mais difíceis de serem tratadas, que vão demorar muito mais tempo. Por exemplo, a dependência do crack, no mínimo 9 meses para sair tudo do corpo. E eu acredito, né, e você pode me corrigir, que precisa de uma internação. Com no seu meio, a pessoa não pode ficar. Exatamente. Então, a pessoa precisa ser retirada daquele meio, ser tratada e permanecer. E tem pessoas que elas vão precisar de um longo processo, talvez até para a vida toda, e sempre dizer não. Exatamente. Né? Eu entendo isso também com um pouco da concupiscência da carne, né? Aquilo ali você vai ter que todo dia vencer na carne aquilo ali, mortificar a tua carne. Então, só é um processo. Só que nesse processo, você vai encontrar gozo, você vai encontrar refrigério. Agora, se você não entrar para esse processo, daqui a um ano você vai estar da mesma forma, se não pior, gente. Porque você vai estar com o teu cérebro mais deteriorado, a tua vida mais precária, e isso se o diabo não ceifar a tua vida. Então, antes que seja tarde, comece o processo. Vai ser difícil, vai. Mas você vai conseguir pagar o preço, porque o preço que você não podia pagar, já foi pago. Jesus já pagou lá na cruz, né? E é tão tremendo, irmã Patrícia, com relação, agora voltando à dependência emocional, né? É tão tremendo que quando tu lida com um dependente químico, a pessoa que é codependente, a pessoa que tá ali na volta, ela se torna uma dependente emocional daquele dependente químico. E se tu vê a pessoa saindo, por exemplo, a pessoa, não, porque eu vou fazer e sai. Tu fica mal, tu já não consegue orar direito, tu fica naquele estado de nervos
é muito terrível a vida de um dependente emocional. Porque se a pessoa tá bem, tu tá bem. Se a pessoa tá mal, tu tá mal. Se a pessoa precisa de algo, é capaz de tu dar a vida para que aquela pessoa consiga aquilo que ela quer. Tô falando agora dessa forma, eu lembrei também de um outro perfil, que é aquela pessoa que acredita, a esperançosa, sabe? A esperançosa. Eu vou ficar com ele porque eu sei que um dia ele vai mudar. Eu sei que um dia ele vai parar. Só que a vida está seguindo da mesma forma. Você não buscou ajuda, você não mudou o teu comportamento, você não estabeleceu limite. A outra pessoa continua assídua no seu vício, continua tendo ali seu objeto de desejo sendo alcançado. Então, não vai mudar. Né? Não vai. Então, só muda quando há uma interferência externa, uma interferência dependendo do nível do vício que a pessoa está, uma interferência abrupta para, de fato, converter. Por que a gente usa a palavra conversão, né, para aceitar Jesus? Por quê? Porque eu estou indo num caminho. Aí eu tenho um encontro com Jesus, que muda tudo, e eu me converto. Eu tomo uma direção para um outro caminho. Então, o que você precisa que está seguindo no caminho e está na esperança? Não, mas um dia ele vai parar. Não vai. Sabe quando é que vai parar? Quando houver ali uma conversão, quando vocês mudarem a rota. Aí sim, aí há uma possibilidade, se os dois forem para um tratamento, se os dois buscarem ajuda, há uma possibilidade das coisas mudarem. Tem que ter um posicionamento. Se ele não está procurando ajuda, se ele não quer ajuda, não demonstra que quer ajuda, você pode procurar ajuda. Inclusive nós, do Ombro Amigo Restaurando Vidas, atendemos pessoas, parentes, familiares, é um grupo de apoio a dependentes químicos, e também a seus familiares. Então, os familiares também que precisarem de ajuda, entrem em contato conosco. Nós vamos te ajudar a lidar com essa situação. Porque o que o dependente químico faz? Ele sempre tem alguém ali, ele sabe que tem alguém lá para recorrer. Aí, quando corta isso, ele toma um choque de realidade. Espera aí, tô sozinho. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu tenho que mudar. Eu já passei por situações em que era para vir o paciente, a pessoa que estava ali dentro do seu vício, e eu encaminhei essa pessoa para um outro colega, e eu falei para a mãe, né, vem você fazer terapia comigo. Eu vou encaminhar para um especialista no assunto, né, da drogadição, mas você vem fazer terapia comigo, porque você super protege o teu filho. E é tão doente quanto ele. Você protege, você cuida desse filho como se ele fosse um cristal delicadíssimo. Então, você dá a ele tudo que ele quer para ele não quebrar. Só que teu filho já tá quebrado. E você precisa sair desse posicionamento, né, de salvadora, de como a suficiência na vida, a única pessoa na vida dessa pessoa, e se colocar no seu devido lugar. Para poder aí sim ajudar ele de verdade. Exatamente. Porque se ela tá cega desse jeito, é isso que... a gente só tem mais 3 minutos de programa, Patrícia, passou muito rápido. Se a pessoa está doente, é aquela coisa, não tem como tirar um argueiro do olho do irmão se tu tá com uma trave no teu. Tu precisa estar bem, tu precisa estar curado para poder curar. Tu sabe que eu só para finalizar, então, eu quero fazer um fechamento aqui. Numa das mentorias que eu fiz, o meu professor falou uma coisa extraordinária, tá? Que eu já tinha lido há um tempo atrás, mas sabe aquilo óbvio que precisa ser dito? Eu li uma vez na biografia de Salomão que a sabedoria de Salomão se apresentava da forma de que Salomão via as coisas claras como elas eram. Tá, ok? A sabedoria de Salomão era essa. Ele via as coisas claras como elas são. Ok? E esse professor ele falou assim, nós precisamos fazer com que as pessoas, né, nós terapeutas, precisamos fazer com que as pessoas se conectem à realidade. Então, se eu tiver que deixar um convite aqui, eu quero que você abra seus olhos agora e descreva para você mesmo, narre para você qual é a tua realidade hoje. Esquece a fantasia, esquece as promessas que foram feitas. Não, um dia, pode deixar que dia tal hora eu vou mudar, eu vou parar, esquece tudo. E me dê a tua realidade agora. E me diga, tá bom pra você? Porque se não tiver, a gente tá aqui pra te dizer que tem saída. Tem ajuda. Tem ajuda. Glórias a Jesus. Muito bom, irmã Patrícia. Glórias a Deus. Aqui a irmã Roselaine diz, verdade, conheço mães que estão assim, presas a filhos por causa da dependência.
A irmã Maísa de Bagé está conosco. Glórias a Deus. Irmã Vitória Triste. Conhece a irmã Vitória Triste? Ali da Betel. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Vitória. Glórias a Deus. Não esqueça aí de deixar o seu like aí no final da programação. Nós precisamos encerrar. Aqui na sede internacional tem ensaio do grande coral agora da União Feminina. Então agora, 19 horas e 30 minutinhos, você é convidada a estar aqui conosco. Não perca, porque vai ter aí o grande congresso geral, vai ser uma benção de Deus, você não pode faltar. Irmã Patrícia, muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. Eu sei que o teu tempo é precioso e tu pode deixar teu telefone, irmã Patrícia? Sim, por favor. Vou escrever aqui no chat. Pode mandar mensagem, pode me seguir nas redes sociais. Eu gosto bastante de compartilhar meu trabalho. A gente vai dando assim algumas orientações no dia a dia. E eu tô aqui na igreja toda quarta-feira. Os irmãos terça-feira também. Isso, os irmãos me conhecem, podem procurar pelos irmãos. E o que eu puder fazer para ajudar vocês, pode ter certeza, né? A gente já tem uma estrada aí de ajuda. E eu quero muito poder ser excelente no meu trabalho e, através disso, honrar o Senhor. Quem quiser o número da irmã Patrícia, entre em contato conosco, nós passamos aí o contato dela, né? Ok. A não ser que tu queira deixar aqui, não tem problema. O que tu acha? Não tem problema, é 985-985-150. Pera aí, fala de novo. 51? 985. Tá. 985. Tá. 150. 150. Então, aqui tá no chat aí o telefone da irmã Patrícia. Você pode entrar em contato com ela. Entrou aqui também no chat a irmã Rita Lacerda. Tu conhece a irmã Rita Mara Lacerda? Glórias a Deus. Compartilha este link, se você se identificou, compartilha este link com os teus contatos aí, com pessoas que você sabe que está passando por essa situação, né, irmã Patrícia? Busque ajuda. Estamos aqui para te ajudar. Nós queremos e podemos te ajudar. Amém, irmã Patrícia? Amém. Deus abençoe a todos. Nós queremos encerrar, então, com paz, oração e união. Deus abençoe a todos.